Gente, é tragédia atrás de tragédia, porque imagina só o homem que você passou a vida inteira tentando derrotar é justamente quem te deu a vida. Essa é a pergunta que o último episódio de Um Grude de Amor, que tá disponível lá na Netflix, joga na mesa. Faltam ali 40 minutos pro casamento intenso e emocionante, porque sim, tem casamento, tem chuva romântica, tem noite de núpcias, mas antes disso tem muitas, muitas emoções e o episódio final começa com um adversário, e não é por acaso. Jang Tae completa mais um ano, e quando perguntam o que ele quer fazer, ele responde que nunca pensou nisso, porque nunca teve aniversário para pensar. Então acaba sendo a primeira pista de que esse capítulo não vai falar sobre crime, e sim sobre pertencer, sobre acolhimento. E aí ele faz um inventário da família que construiu sozinho, uma avó que o aceita sem perguntar nada, irmãs que estão com ele pro que der e vier, uma melhor amiga, um cunhado meio velho, um irmãozinho que obedece, ou seja, nenhum deles é sangue, todos são escolha, e essa é a maior lição de tudo, né? Agora, gente, os episódios anteriores já tinham fechado muito esse arco. Depois que Go Yun-se se recupera e acaba retomando a memória, ela deixa de ser vítima para virar a caçadora disso tudo, né? O relógio que cravou aquela reunião incriminadora entre o chefão e o prefeito acaba sendo destruído, mas ela tinha feito o backup do vídeo, e é esse backup que derruba os dois homens mais poderosos dessa trama toda, e é uma inversão bem interessante, porque durante 3 episódios, Jang Tae protegeu Yoon-se, e no 12º é ela quem salva ele. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram desses caminhos? Já chega com o seu like, já chega com o seu comentário, com o seu se inscreva por aqui. Deixa aqui o seu like no Super Nerd Brasil. Eu sou o Paulo. A gente fala sobre filmes, séries e novelas. E eu quero muito a opinião de vocês, tá? Vão se inscrevendo por aqui. Enquanto isso, eu vou falar de um ponto que eu achei bem interessante da gente destacar, que é a festa na vila, porque ela é uma armadilha dentro de toda essa história. Enquanto as mulheres ficam ali chamando de querida e tal, o episódio vai plantando duas bombas. A primeira é sobre o caramelo, o que aquele casal tem, é grudento, não desgruda, não desfaz. E a segunda é alguém comentando que a Beyoncé se parece muito com a mãe de Yang Tae. E aí, gente, vamos guardar isso, porque essa frase é a chave do episódio inteiro. E a gente tem um salto de 30 e poucos anos, e é aqui que a série entrega seus melhores momentos. Uma mulher de 23 anos chega à vila com um bebê no colo, atrás de uma vaga de lava-louça que oferecia casa, comida, e a vaga já tinha sido preenchida. E a avó a artesã do caramelo tradicional oferece a casa dela por uma noite. E essa noite dura o resto da vida, porque as duas conversam sobre o que é ser mãe sem ter nada. A jovem acaba dizendo que faz 4 papéis, porque vai dar ao filho tudo que a avó, o pai e o avô dariam. E a senhora responde que a própria filha teria aquela idade, se estivesse viva. Ou seja, são duas órfãs se adotando nesse caminho todo. Foi muito emocionante. E aí entra a minha cena favorita de toda essa temporada, e que eu já quero saber de vocês também. Porque eu gostei muito dessa cena que acaba passando como uma piada, mas que é o contexto de tudo isso, né? A metáfora do basquete. Ela comenta um seriado em que o time favorito parece ganhar e no final de tudo leva uma enterrada na cara. Ou seja, a vida seria isso mesmo, né? Que aquele bebê não tenha bons pais agora, quem garante que ele não vai dar uma grande enterrada depois? E 30 anos depois o roteiro cobra essa promessa. E aí, gente, no mesmo flashback, vem o Jollibee, né, o primeiro aniversário coreano em que uma criança escolhe um objeto que prevê o seu destino, entendeu? Então ali é muito, muito, muito bom. De volta ao presente, a gente tem o episódio Respirando, porque tem a comédia do apelido, Beyoncé decide chamar o psiquiatra Jejun, né, de querido amigo, e Jang Tae fica de bico, parecendo um adolescente, até os dois combinarem um amor exclusivo, e aí tem a conversa dos nomes, que é lindo e triste. O nome dela carrega a palavra pássaro, e ela imagina que a mãe sonhou com um passarinho na gravidez, ou seja, um momento bem gracioso. Só que o suspense volta, porque investigando o passado do chefão, a promotoria encontra no cofre dele uma lista de bebês registrados em Seul,
entre 93 e 94, com todo esse esquema por trás. E aí, ele se recusa a comentar a entrega e deixa mais forte ali a entrega do episódio. Porque ele diz que manteve viva por tempo demais uma plantinha problemática, ou seja, essa plantinha é o próprio filho, e ele ainda não sabe disso. O julgamento acontece, a promotoria pede 15 anos para o ex-prefeito e prisão perpétua para o presidente da Mire Eden Company, a empresa de fachada. Jang Tae vai ao túmulo da mãe e diz que agora gosta de tudo na vida dele, e é exatamente aqui que a gente sente o peso desse drama tão intenso. É muito forte. E aí, Sang-gil foge do carro de transporte e vai direto para a vila do Caramelo fazer a avó de refém. O sequestro dá origem a uma sequência de ação cômica intensa, porque Jang Tae quer ir sozinho, mas o treinador e os rapazes da academia recusam. Então chega as mulheres da vila, que já sabiam de tudo, inclusive que o acidente de carro da amiga tinha sido obra da gangue. Uma delas foi a atleta de arremesso de peso no colégio, a outra é ex-militar, e eles desmontam ali os capangas sozinhas, então é vinagre com pimenta em pó, virando arma química, ou seja, uma catástrofe total. E aí vem as intensidades, porque conto para vocês o flashback do jovem Baek Sang-gil, mostra um boxeador promissor e pobre que enfiou o gesso dentro das luvas para vencer. O treinador percebeu pelo som e disse que nunca ensinou aquele garoto a usar os punhos para fazer aquilo. A namorada, a mesma mulher do primeiro flashback, implorou que ele voltasse e pedisse perdão. Ele recusou, disse que não viveria como um perdedor igual a eles. Expulso do boxe, ele foi recrutado por esse mundo do crime e mesmo meses depois, ela levou o bebê para ele conhecer o pai. Ele perguntou se a criança era mesmo dele e jogou dinheiro na mesa mandando que ela sumisse. Ela acabou recusando e disse a frase que a série inteira estava esperando. Existe uma coisa no mundo que ele jamais vai vencer e que mesmo passando fome, ela não criaria o filho com dinheiro sujo. E Baek Sang-gil é o pai biológico de Jang Tae-ha. O vilão que o herói perseguiu por 12 episódios é o homem que o abandonou. Vocês sentem o peso dessa revelação, o impacto de todo esse caminho emocional? Agora, vamos falar desse momento final, porque o pai ainda tenta corromper o filho, ele fere Jang Tae, diz que aquilo é um presente por ele ter tirado as luvas, que agora ele vai brigar em lutas assim, e acaba mandando Jang Tae acabar com o inimigo. Ele diz não, e esse não é intenso, porque é ele que encerra o ciclo, confrontando com o próprio reflexo. E Baek Sang-gil acaba fazendo pior. Então o resto, gente, o pedido de casamento no túmulo da mãe, a resposta de que mesmo com a memória de volta, ela ainda escolhe o mesmo homem, o casamento na vila, a chuva, o noivo desmaiando de bêbado antes da noite de núpcias, e ainda Anti-jun anunciando que vai se casar com Misuji, né? Ou seja, tivemos emoção a rodo, né? Só que tem um detalhe que muda tudo, né? Um detalhe de forte emoções, que é a semelhança física entre Go Eun-sae e a mãe do protagonista, plantada ali nos primeiros minutos. Porque não é só um rosto parecido, é a mesma mulher moralmente. As duas recusam dinheiro sujo em momentos difíceis. Uma com as notas na mesa, a outra com processo criminal. Então, todo esse caminho fica muito intenso, e a gente percebe isso. Agora, eu tava lendo um pouquinho de bastidores, e eu gosto muito desses momentos, de como que a série foi construída. O título original ele é um trocadilho impossível de traduzir, porque em coreano ele é algo como esse amor de merda, já que a mesma palavra que nomeia o caramelo tradicional da vila também é um palavrão. A própria protagonista, ela contou que estranhou o título no começo, mas leu o roteiro de uma vez só e definiu a série como um kit perfeito ali de comédia romântica com muito drama, e claro, funcionou muito bem. Agora vamos juntar umas coisas aqui. Primeiro, a avó tem demência e ela tá perdendo lentamente exatamente aquilo que a protagonista perdeu de uma vez só no acidente. E tem outro ponto. Gente, na última cena ela explica por que fotografa desde criança. Porque não teve pai nem mãe para tirar as fotos dela e depois contar como ela era. Então, ela é o tipo de pessoa que não consegue lembrar do passado, senão deixar algo para trás. Ou seja, a promotora de elite de Seul cresceu sem família, né? E a lista encontrada no cofre do vilão é de bebês registrados entre 93 e 94, exatamente o ano em que ela nasceu.
já que o episódio faz questão de dizer que ela tem 33 anos. Sabe um outro detalhe? O que impede o crime final é uma fotografia antiga de um bebê com a mãe. Percebe? Um Grude de Amor, a série lá da Netflix, não é uma série sobre amnésia, é uma série sobre arquivos, sobre quem tem alguém para guardar a sua história e quem não tem. A avó tá esquecendo, a protagonista esqueceu, o herói nunca teve ninguém para lhe contar como foi o pai dele, e o vilão construiu um império justamente apagando o registro de quem eram aqueles bebês. Por isso, eu acho que o final não é só uma foto de grupo, ele é no fundo uma fotografia. E eu acho que a ponta mais intensa que ficou no ar é justamente esse parentesco não confirmado, porque se a lista de bebês de 1993 e 94 e 93 e por aí nas duas datas, se a protagonista cresceu sem pais e nasceu naquele ano, é óbvio que a história tá sugerindo que ela pode ter sido uma das crianças traficadas pela organização, o que significaria que o vilão destruiu as duas famílias que se reencontraram nesse final. A série não confirma isso, mas eu acho que esse caminho é muito forte e ainda que frustra também para quem estava esperando essa bomba no final. Não tem como a gente fugir disso. Eu acho que o melhor momento de todo esse final é a mãe recusando dinheiro, é a única cena que a série para de construir e simplesmente alcança ali seu ápice. Eu acho que a comédia, o tom, tudo isso muito bem construído. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Deixe seu like se gostaram aqui no Super Nerd Brasil. A gente se segue comentando sobre filmes, séries e novelas. Tamo junto e até a próxima.